Ao trazer aqui este assunto, se temos o Espírito Santo, há muitas perguntas na vida de um cristão que são muito relevantes, sérias e importantes. Mas nenhuma pergunta é tão séria quanto essa que está ali no monitor e a qual estou aqui dizendo: temos o Espírito Santo? Todo cristão deveria fazer a si mesmo esta pergunta. E junto com esta pergunta, esse cristão, ele não tem uma resposta. De si mesmo, não. Ele precisa de uma resposta que venha do Senhor. E dentro desse princípio de que é Deus quem traz a nós todas as respostas sobre as questões da vida, e essa é uma das mais importantes respostas que tanto eu quanto você, quanto qualquer cristão em qualquer lugar do mundo precisa fazer e ter a resposta. Desde que a resposta seja algo que se imagina que se tenha, que é a presença do Espírito Santo. Amém? Eu quero pedir aos irmãos para não dormirem. Se dormir, eu vou chamar sua atenção pelo seu nome, para você não dormir mais. Podemos seguir então? Eu quero começar lendo o que está escrito em Judas capítulo 1. Você já marcou o versículo 19. A palavra diz assim: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Essa é a tradução revista e atualizada que nós lemos. Na tradução da Bíblia King James, esse mesmo versículo, ele foi traduzido, apenas a primeira parte teve uma mudança, ele foi traduzido assim: sendo estes os que se separam a si mesmos, os sensuais, que não têm o Espírito. Então, aqui há uma informação revelada a Judas, que não é Judas Iscariotes, de que estava havendo, ou que vai haver, dentro da igreja de Deus, um grupo de pessoas que Deus chama de pessoas sensuais. Pessoas que estão ali para promoverem a própria separação delas do corpo de Cristo. E o motivo pelo qual elas fazem isto é porque elas não têm o Espírito de Deus. Quando nós apacentamos uma igreja ou trabalhamos para ganhar uma alma, para ganhar almas, não é para ganhar uma, é para ganhar almas, nós queremos que a igreja, assim como qualquer pastor, reformado ou não, quer que a sua igreja cresça. Quer que a igreja, não igreja, congregação, deixa eu trocar aqui. Quer que a igreja de Cristo cresça. E claro, cada pastor na sua congregação, no seu ministério, na obra que lhe foi confiada, também almeja que a igreja venha a se multiplicar. Mas isto não pode acontecer às custas da pureza da igreja. A igreja não pode ser contaminada para poder promover um crescimento de pessoas no seu recinto. Que a propósito, é isso que tem acontecido já há de muitos anos. Se contamina a igreja com heresias destruidoras, com ensinos que não têm fundamentação teológica nenhuma, com o único motivo: fazer com que a igreja se multiplique. Mas a igreja de Deus, ela não se multiplica sustentada ou tendo as suas raízes em coisas impuras. A igreja de Deus, ela se multiplica pelo crescimento que o próprio Deus dá, sustentado por uma vida em verdade e em santidade, não com impureza. Então, quando nós falamos disto,
É como eu dou um exemplo de um fazendeiro que vai, planta um trigo. Vou usar um exemplo do trigo, que é até uma analogia bíblica. Ele planta o trigo. O que o fazendeiro ele espera quando ele planta o trigo? Ele espera que no tempo da colheita ele venha e ele colha com abundância. Ele não quer colher pouca coisa se ele plantou muita coisa. Essa não é a expectativa dele. Ele planta e quer colher a abundância de a produção de cada semente plantada. É isso que o fazendeiro quer. Entretanto, ele não considera a quantidade a qualquer custo. Porque ele precisa vender a sua produção, e a sua produção, para ser aceita no mercado, ela tem que estar pura. Não pode haver palha nela. Porque a palha, ou entenda a palha, contaminantes ali da colheita, aumentam o peso do produto quando é ensacado. Mas quando chega no mercado e alguém vê que aquele trigo ele estava contaminado, ou seja, o seu peso estava errado, havia muito volume, porém todo aquele volume só se deu porque entrou naquele ensacamento impurezas. O que é que vai acontecer? O mercado não vai aceitar aquele produto e aquele fazendeiro vai vir à falência. Com essa analogia, eu digo que a igreja de Deus também é assim. Deus espera colher as almas? Sim. Cada pastor em sua igreja deseja multiplicar o seu rebanho, que são almas ganhas, não multiplicar para ter um número para apresentar para o mundo, mas para agradecer a Deus, que por sua graça foi um instrumento para poder conduzir aquelas almas a Cristo, ensinando, apacentando. Porém, quando não se observa a qualidade das pessoas que vão se assentando dentro das igrejas, é igual à analogia do fazendeiro. A igreja vai estar cheia de gente, que aos olhos de qualquer pessoa, de quaisquer pessoas, que igreja extremamente abençoada, cheia de Deus, gente convertida, olha só como que cresceu subitamente. Isso é coisa do Senhor. Mas quando você olha os meios que foi utilizado para crescê-la, foi colocado impurezas dentro daquela igreja. Quando nós falamos aqui do Espírito Santo, nós falamos daquele que é verdadeiro, daquele que é puro, aquele que governa a igreja. E claro, nós queremos que a igreja de Cristo seja o maior possível, mas não, eu repito, às custas da sua pureza e da sua santidade. Não às custas disto. Cada congregação, agora eu me refiro à congregação, como aqui a apacentar de Deus, claro que como pastor, e acredito que você, como membro da igreja, você quer que o Senhor salve muitas almas aqui neste lugar, ou aonde este ministério estiver. Eu também quero. Eu também quero que cada cadeira dessa, que os meus olhos ainda veem vazia, tenha uma alma sentada e que eu tenha a necessidade de ampliar, seja as cadeiras ou seja o espaço da congregação. É claro que eu quero isto. É claro que eu desejo isto. Mas nós não podemos contaminar a igreja para obter estas coisas. E a maioria das congregações, o seu crescimento é sustentado com impureza. A igreja não é pura. A igreja não é santa. E a igreja pode não ter o Espírito Santo, que é o mais grave. Quando nós lemos então o texto de Judas, que diz: sendo estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Pessoas que se separam a si mesmos. Este texto, ele traz, de Judas, ele sugere 3 coisas. Vou falar sobre cada uma delas. A primeira coisa sugerida, uma indagação, uma pergunta. Está ali. Temos o Espírito Santo?
Porque se ele diz que quem promove divisão separa a si mesmo do corpo de Cristo, é uma pessoa sensual, e só é porque não tem o Espírito Santo. Então, a primeira indagação é: temos o Espírito Santo? A segunda coisa que aprendemos, que é sugerido nesse texto de Judas 1,19, é uma advertência. Se não temos o Espírito, somos sensuais. Se não temos o Espírito, somos sensuais. E terceiro, traz uma suspeita. Há muitas pessoas que se separam de Deus e não sabem. Bem, eu quero falar sobre a primeira. A indagação, que é justamente o tema da minha mensagem. Temos o Espírito de Deus? Essa é a primeira indagação. E essa é a mais importante indagação, pois não lida com os aspectos externos da religião. Ao contrário, essa pergunta, ela lida com a religião no seu ponto mais vital, dentro da alma do homem. Por isso a importância de se saber se tem ou não o Espírito Santo. Eu vou realizar aqui 2 citações de Charles Spurgeon. E alguém pergunta: mas pastor, por que o senhor sempre traz citação? Porque eu sou seminarista na igreja onde ele pastoreou. Então é óbvio que as minhas influências estão ali, de muitas coisas que eu tenho aprendido e crescido no conhecimento, não só ali. Então ele disse assim: aquele que tem o Espírito Santo, embora esteja errado em 50 coisas, estando certo nisto, de que realmente tem o Espírito Santo, este homem é salvo. É uma convicção assertiva, verdadeira. Você pode, tanto eu quanto você, nós podemos estar errados em 50 coisas, 100 coisas. Mas se estivermos certos nesta, temos o Espírito Santo, então não importa as nossas convicções erradas sobre quaisquer outros pontos. Por termos o Espírito Santo, que é o selo da salvação, que é a testificação de que somos filhos, então, o ápice do cristianismo, que é a salvação da alma, então nós seremos salvos. Por outro lado, podemos estar certos nessas mesmas 50 coisas, de pensamentos teológicos, de doutrina, de conhecimento, de fé reformada, dos 5 solas e tudo certinho de acordo com a palavra. Mas se não tiver o Espírito Santo, não é salvo. Não é o conhecimento que me salva. É a graça de Deus, quando esta graça sela o homem com o Espírito da promessa. Então há daqueles que se gabam no conhecimento sem olhar para si, para ver se há vestígios de que se tem ou não o Espírito de Deus. Mas os que têm o Espírito de Deus, ainda que venham estar errados em muitas coisas, mas se tem o Espírito Santo, ao final será salvo. Por quê? Porque aquele que não tem o Espírito de Deus, embora possa ter crenças tão corretas quanto as Escrituras, suas obras tão puras quanto as leis de Deus, mas por não ter o que é vital, o Espírito Santo, não é salvo. Suas obras podem ser excelentes, boas obras que condizem com a mais perfeita obra encontrada na Bíblia, de acordo com as Escrituras. Sua crença quanto à doutrina de Cristo, perfeitamente correta. Mas se não tem o Espírito Santo, este homem não é salvo. Ele não entra no reino de Deus. Por quê? Porque esse homem ele é destituído da parte essencial para a salvação. O Espírito de Deus habitando nele. Essa é a parte essencial para a salvação.
Porque todo mundo pode dizer que crê em Jesus e que pela graça foi salvo. Todos nós podemos falar isso. Qualquer um pode falar isso. Mas o que o céu não aceita é alguém que não tem o Espírito de Deus. Porque também está escrito que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então não é simplesmente eu acreditar, eu crer, eu dizer, eu sou salvo pela graça mediante a fé. O ponto vital não é este. Está contido, mas o ponto vital é você ter o Espírito Santo de Deus. É Ele habitar, Ele está em você. Entende isso, sim ou não? Olha o que diz, eu vou ler, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Uma carta que foi escrita para a igreja de Roma, para cristãos, batizado nas águas, confessos crentes. Então Paulo disse, olha, vocês não estão na carne. Paulo fala, traz uma afirmativa, porque está falando para a igreja. Vocês não estão na carne, mas no Espírito Santo. Aí Deus entra na linha de escrita de Paulo e diz, se de fato, Paulo, se de fato o meu Espírito habita neles. Se o meu Espírito habita neles, eles não andam mais na carne. Eles andam pelo meu Espírito. Se de fato habitar neles. Agora, escreve aí, Paulo. Quem não tem o meu Espírito, este tal não me pertence. Não é meu. Ainda que esteja dentro da igreja, da congregação, no meio da congregação, ainda que esteja sendo apacentado pelos meus servos, mas não são meus. Eu fiz uma pergunta aqui, na verdade fiz 4. Alguém dirá o seguinte, eu tenho o Espírito Santo? Quem pode contestar uma palavra que se trata de uma coisa espiritual? Acorda sua mãe. Eu tenho o Espírito Santo. Então eu faço uma pergunta, baseado em quê? Em convicções sem fundamentos bíblicos? Baseado em que vem essa resposta? Eu tenho o Espírito Santo. Porque tem que haver fundamento bíblico para comprovar. Mas o que as igrejas, ou as pessoas, dentro das igrejas, não reformadas, mas as que não são reformadas, mais utilizam, é a informação de que quando elas falam em línguas, elas têm o Espírito Santo. Isso nunca foi verdade. Por que não foi? Porque nunca foi verdade. Porque falar em línguas é falar em outro idioma bem conhecido. O diabo também fala em línguas. Engana uma pessoa em falar em línguas. A própria mente da pessoa se engana, porque ela produz falas em línguas. Mas não é isso que testifica que alguém tem o Espírito Santo. Porque a língua é um dom que nem todos têm. Então não pode ser a testificação, porque senão a língua e todos os outros 9 dons. Mas os dons que testificam o Espírito Santo é aquilo que vem dele para o homem, para a igreja, para todos indiscriminadamente. Os dons são específicos para quem ele quer. Os dons de serviço, os dons espirituais, para quem ele quer. Mas os frutos do Espírito Santo é para toda a igreja. E o dom de línguas não é um fruto do Espírito Santo. O que é fruto? O que aquela árvore produz. Correto? Fruto é o que aquela árvore produz. Qualquer outra coisa pode produzir qualquer coisa e dizer que é daquela árvore. Mas só uma coisa é do Espírito. O fruto. O dom é algo que pertence a ele e que ele dá aos homens. O fruto do Espírito é algo que ele produz na vida da igreja. Por isso que o falar em línguas não é evidência,
de que uma pessoa tem o Espírito Santo, porque existem várias vertentes aí que podem testificar que essa pessoa nunca teve o Espírito Santo, não por esta evidência a qual a maioria das pessoas sempre utilizam para enfatizar: eu tenho o Espírito Santo. Outros dizem: eu tenho o Espírito Santo porque eu fui batizado nas águas. Ora, o homem mais incrédulo, o homem que um dia foi crente, mais incrédulo, já fez isto. Também já se batizou nas águas. E quantos estão desviados dentro e quantos estão desviados fora da igreja? Então isso não é um sinal de que uma pessoa tem o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele opera de muitas maneiras, trazendo certos sinais pelos quais podem ser reconhecidas a sua presença. Que não são estes, como outros que acabei de dizer. Eu profetizo, não é sinal que tem o Espírito Santo. Qualquer um pode profetizar pela boca de Satanás. Eu falo em línguas? Não. Eu interpreto línguas. Ué, o diabo também. Eu ainda não fui convencido de uma doutrina que eu aprendi lá no arminianismo, que Satanás não consegue entender o que o homem está falando com Deus em línguas. Eu confesso, se não me falha a memória, eu nunca li um texto na Bíblia que fala que o diabo não sabe o que alguém fala em línguas, fala a Deus. O texto diz que quem fala em línguas fala diretamente com Deus, mas não diz que o diabo não sabe, diz que o homem não sabe, não o diabo. Então, ensinaram uma doutrina aí que eu ainda, se alguém me mostrar o fundamento, pode ser que eu não tenha lido, Deus não me mostrou, né? Deus não me abriu os olhos, mas eu não vi isso ainda na Bíblia, de que o diabo não sabe o que se fala em línguas. Criaram essa cultura na igreja. E tantas outras coisas sobre os dons que as pessoas utilizam para poder afirmar que tem o Espírito Santo. Eu quero falar sobre algumas coisas. A primeira obra do Espírito Santo no coração do homem, ela é comparada a um vento. Preste bastante atenção. A primeira obra no coração do homem, a primeira obra do Espírito Santo no coração de um homem é comparada ao vento. Aonde nós vimos isso? Em João capítulo 3, que você marcou, versículos 5 ao 8, quando Jesus estava conversando com Nicodemos. E a palavra diz assim, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento, versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Então, a primeira vez que o Senhor vai falar sobre isto, ele faz aqui uma apresentação de que o Espírito Santo, ele é comparado a um vento. Mas por que isso? Você tem que entender o mistério do vento. Embora já foi revelado. Um vento não sabe, você não sabe de onde que ele vem. Você não sabe para onde que ele vai. Você não sabe nem sequer que instante ele chega até você. Não estou falando do ar. Eu estou falando do movimento do vento. Você não sabe de onde vem, para onde vai e nem quando vai chegar. Porque isto é um mistério que nem a ciência descobre. Nem o que faz o vento percorrer o planeta. O que é que o move? Sabemos que o vento move navios, mas o que é que move o vento? Isso se chama mistério. Assim, o Espírito Santo, ele é um mistério na vida do homem cujo coração recebeu a sua presença.
Você não sabe como o Espírito Santo sai lá do trono de Deus e entra no coração de um homem vil. Nem quando ele faz isso. Então o Senhor compara esta ação a uma ação do vento, como um vento. Não é que ele é um vento, é como um vento. Veja bem, podem duas pessoas estarem ouvindo a mesma verdade, de uma pregação, de um sermão, como esse que eu estou fazendo aqui, e um deles ouve tão atentamente a pregação quanto o outro, concentrado, observando, analisando cada palavra. Um se derrama em lágrimas, em pensamentos sobre o que está ouvindo, avaliando a sua vida, recebendo aquela palavra. O outro recebe aquela mesma palavra com toda a atenção que ele desprendeu a ela, mas trata aquela palavra como uma mensagem qualquer, ou, ainda que seja correta para ele, tenha certa relevância, mas não tão importante assim. Mas ouviram a mesma mensagem. O que é que está acontecendo ali? Um recebeu o sopro do Espírito Santo, o outro não. Embora ambos estivessem ouvindo. Embora ambos estivessem prestando atenção. O vento soprou em um e não no outro. O Espírito Santo veio a um, mas não veio ao outro. Charles Spurgeon, é minha segunda e última citação, diz assim: aquele que sente a força da verdade, isso pode ser forte o suficiente para fazê-lo tremer, como foi com Félix. Mas o outro homem sente o Espírito vindo com a verdade, e isso renova o homem, regenera e faz passar por aquela condição graciosa que se chama estado de salvação. Félix foi um homem descrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, que ele era conhecedor, ele conhecia e cria no caminho. O texto diz assim: então Félix, Atos 24, 22, então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, caminho com C maiúsculo, referentes ao caminho de Deus. Então ele conhecia. No versículo 25 diz assim: dissertando ele acerca da justiça, Paulo falando com ele, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado. Por que eu fiz questão de trazer este texto aqui? Uma pessoa pode, num culto, que ela está prestando atenção na mensagem, recebendo, ela pode ficar amedrontada com o que ela ouve, ao saber que há uma condenação iminente, que também pode vir sobre ela. Mas o fato de alguém crer desta forma, a ponto de ficar com medo da vida que tem vivido, isto não faz a pessoa mudar. Não faz a pessoa se converter. Como Félix não se converteu. Ele era conhecedor do caminho, porque ouviu as pregações e ele creu no sentido de tomar conhecimento. Teve medo das advertências que Paulo começou ali a declarar das coisas que iriam acontecer, principalmente no que dizia respeito ao juízo de Deus. O camarada ficou morrendo de medo. Mas nem a ciência de que há um juízo condenatório fez com que ele mudasse de vida a ponto de seguir o caminho santo. Por que isto? Porque ele não tinha o Espírito Santo. Uma pessoa pode fingir ser regenerada sem o Espírito Santo. Uma pessoa pode fingir ser regenerada sem o Espírito Santo. Mas regenerada, ela nunca vai ser. Porque só o Espírito Santo faz isto. Ela pode fingir que nasceu de novo, ela pode fingir que é cristão, ela pode fingir até que é cheia do Espírito Santo, por causa da regeneração que ela própria diz ter. E pode até aparentar. O fato de alguém fingir ser regenerado, continua sendo uma pessoa que não é regenerada. Esse fato não muda. Por quê? O Espírito Santo, como um vento celestial, ele sopra sobre os filhos da carne. Inspira-os
com uma mente celestial e forma um novo homem. Quando o Espírito Santo ele vem sobre alguém, um mistério, não se sabe como, nem quando, nem a quem sabemos, aos eleitos de Deus. Mas não a quem, nominalmente, pessoas. Ele derrama sobre esta pessoa, sobre os filhos da carne, ele sopra a sua presença ali. No momento que ele sopra a sua presença ali, ele inspira a mente daquela pessoa para uma mente diferente, aonde entra o que Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem é que vai descobrir essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Aqueles que receberam o Espírito Santo como um sopro. Um sopro de verdade foi lançado em suas mentes. Por exemplo, o vale de ossos secos. O que consta aquela parábola, aquela passagem do vale de ossos secos? Deus se coloca com um profeta e diz para ele: filho do homem, profetiza sobre esses ossos. Então ele profetizou e os ossos começaram a se mexer. Depois, fala isso, e entrou tendões, fala aquilo. Depois, os tendões foram cobertos por carne e ali estava o homem em pé. Depois o Senhor diz: profetiza o Espírito sobre eles. Esta é a ação do Espírito Santo. Só quando o Espírito Santo ele é soprado na vida de um homem morto é que ele pode voltar a viver. Essa passagem diz respeito do vale de ossos secos ao mundo. Pessoas mortas, sem Deus, ainda que elas chegarem a um estado de corpo vivente, ainda faltava nelas algo vital: o Espírito de Deus, para que elas se tornassem almas viventes. O Espírito Santo é que proporciona tudo isso. Então a Bíblia traz uma analogia assemelhando que uma das obras do Espírito Santo é comparada ao vento por isto, porque ele sopra a sua presença sobre a vida daquela pessoa. Ele não é um vento, ele sopra como um vento e leva vida a esta pessoa. Entendeu até aqui? Medite um pouquinho nisso. Segundo, a segunda obra do Espírito Santo é comparada ao fogo. Por quê? Porque depois que o Espírito Santo, como um vento, fez um pecador morto voltar a viver, então ele vem como fogo. O significado de fogo é purificação, é purificar alguma coisa. Para o homem, é purificar o homem. E isto é um processo terrível. É um processo penetrante. É um processo torturante. Por que é? O Espírito começa um processo mental de trazer convicções para esta pessoa que ele soprou a sua presença. Acompanha a linha de ensino. Para esses que ele soprou a sua presença, ele começa um processo terrível, que é, entre aspas, a queima da consciência da alma. Começa a desvendar o pecado daquela pessoa, começa a esquadrinhar o coração daquele homem cuja palavra foi soprada. Neste momento, a consciência deste homem, porque recebeu o Espírito Santo, começa a ser queimada. Ele começa a sentir dor. Por quê? Porque antes do Espírito Santo conceder a este homem a liberdade que Jesus Cristo lhe deu, o que diz a palavra do Senhor? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Antes do Espírito Santo dar a liberdade para essa pessoa, primeiro ele coloca uma rédea nela. Por que coloca uma rédea em nossas vidas? Porque somente um homem que toda a sua vida viveu pelo seu ir e vir, sem prestar conta dos seus atos para ninguém, de repente ele chega até Deus
Deus precisa purificá-lo. E para purificar um homem vil, Deus precisa colocar limite nele, o que eu chamo aqui de rédeas do espírito. É onde o coração rebelde, indomado, que ninguém nunca lhe diz o que fazer, e agora ele tem uma rédea. Agora tem alguém dizendo para ele o que fazer, para onde ir, e isso causa dor. É como se estivesse cortando algo vital da vida daquela pessoa que ela sempre teve. De repente Deus vem e desmorona toda esta vida. Por quê? Porque o fogo está purificando. O fogo está purificando. E a rebelião do coração daquele homem contra Deus e o pecado passa a ser revelado. Que é onde esta pessoa chega à condição de se arrepender. Porque o Espírito Santo está convencendo ela, porque está queimando a sua consciência. Compreende isso? E isso é a expressão, ele vem como fogo. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, queimando a sua consciência, para que a sua mente venha para Cristo e você entenda que a sua liberdade, que outrora você tinha, Deus vai te dar ela verdadeira, porém, seguindo o seu caminho pelo governo do Espírito do Senhor. Aí inicia o processo de purificação pela palavra. João 13:10 diz: ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Por que não todos? Não precisa abrir, não. Por que não todos? Porque no exemplo que eu dei, 2 homens, 2 pessoas ouvem a mesma mensagem. A um, o Espírito Santo vem como sopro, ele entrega a palavra. O outro, por mais atenção que esteja tendo, ele só crê naquilo que ele concorda. O Espírito Santo não veio. Por isso o Senhor disse: vós estáis limpos, mas nem todos vocês estão limpos pelas palavras que eu tenho falado. O homem que não está limpo, sua consciência não encontra descanso. O homem que não está limpo pela palavra de Deus, a sua consciência não encontra descanso em nada que ele faz. A consciência sempre o acusa do pecado, do qual pecado ele ainda não foi liberto. Por isso a ação do Espírito Santo como fogo, ela é essencial na vida de alguém que diz ter o Espírito Santo. Primeiro, ele sopra a sua presença nela, com a palavra. Depois ele vem como fogo para poder purificá-la, trazer a consciência dela à tona sobre o seu estado real, que é um homem, uma pessoa, com uma depravação tão grande que jamais poderia chegar à presença de Deus. O que nós conhecemos como depravação total é o Espírito Santo revelando a ela o seu estado. E esse estado de culpa é que faz arder e se tornar algo muito doloroso. A pessoa primeiro tomar consciência de tudo que ela é aos olhos de Deus e consciência de tudo que ela fez, principalmente de mal com alguém, ela nunca viu que era tão mal assim. Ela é tomada de culpa, de pesar, porque ela está sendo queimada, ela está sendo purificada pelo Espírito Santo. Esta é a ação do Espírito Santo na vida de alguém. Se alguém não passou por esse processo, essa pessoa possivelmente não tem o Espírito de Deus, porque isso faz parte do processo do Espírito Santo, purificar a consciência, a alma do homem, que ele mesmo soprou a sua presença sobre ele. Entende até aqui? Terceiro e último, nessa linha. A terceira obra do Espírito Santo é comparada à metáfora do óleo. Salmo 23:5, a segunda parte diz assim: unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Depois que o Espírito Santo nos expõe ao fogo para purificar nossas almas, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 diz: tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade. Depois que o Espírito Santo produz esta obra de purificar nossa alma, revelando os nossos corações a nós mesmos e condenando os nossos pecados, agora ele vem com conforto. O meu cálice transborda, também conhecido como a unção do Espírito. O que produz a unção do Espírito? É esta unção que produz os seus
frutos. Todos eles. Esta unção é que produz na vida deste homem todos os frutos do Espírito Santo escrito em Gálatas. Sem esta unção, o homem que ele soprou a sua presença sobre ele não tem alegria. Que ele fez reconhecer os seus pecados, não vai ter alegria, não vai ter bondade. O Espírito Santo precisa ungí-lo, porque a expressão ungir significa transbordar aquela vida de alegria. Isto é o que o Espírito Santo faz quando ele vem sobre a vida de alguém. Não tem nada a ver com dons espirituais. Não tem nada a ver com profecia, falar em língua, revelação, discernimento, nada a ver com isto. Tem a ver com frutos que passam a ser produzidos. Em destaque, o fruto da alegria, que é um dos sinais do Espírito Santo. Agora, eu peguei esse fruto porque eu quero falar algumas coisas sobre ele. O fruto da alegria, que a alegria é o fruto do Espírito Santo. Todos concordam? Amém? Já leram isto? Agora, existe uma falsa alegria, uma falsa calmaria, que parte dos cristãos tem, mas que vem não pelo Espírito Santo, mas vem pelas músicas gospel, dos louvores que ouvem. Por quê? Porque é conhecido cientificamente e biblicamente que a música ela acalma a alma, mas não traz felicidade. Um exemplo bíblico, quando Davi tocava a sua harpa para Saul atormentado por espíritos malignos, cheio de problema, não tinha paz, não tinha alegria. Então ele chamava Davi, quando Davi tocava a harpa, a alma de Saul se acalmava. A música faz isto. O louvor faz isto. Então há pessoas que, e não são poucas, elas expressam uma alegria para Deus somente no momento da canção. Porque a canção faz isto. Mas a alegria que é fruto do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo na vida dela, que é como óleo, não é óleo, é como óleo, é uma metáfora. Quando a canção acaba, a sua realidade volta e a tristeza que nunca saiu dali continua lá aflorando. Veja que as igrejas, elas dão mais ênfase a louvor, a canção, do que a palavra. Possivelmente, porque não tem o Espírito Santo. Então precisa cantar muito, louvar muito, pôr jovem para cantar, para dançar, para fazer não sei o quê, para trazer a tal felicidade, a tal alegria que a canção produz. A canção proporciona isto. Porque não pode dar a palavra, não vão dar a palavra a quem não tem para dar e a quem não está pronto para ouvir. Por isso há tantas ênfases na maioria, e não são poucas, na maioria das igrejas, a ênfase, o ministério de louvor é o destaque. É 1 hora de louvor, 10 minutos para pregar. E eu falo porque eu já fui há muitos anos atrás em uma igreja para poder pregar. Eu estou vendo 1 hora de louvor e adoração. Quando o pastor me entregou o microfone, 20 minutos, tá bom? Ué, eu vou falar o quê? Já contei isso para a igreja. Eu vou dizer o quê? Que não tá? Se fosse hoje, possivelmente eu ia embora. Senão, filho, não tá bom não. A palavra de Deus deveria ter primazia. Se ela não veio aqui para ter primazia, para mim não tá bom. Diante de Deus, eu sairia da igreja. Se fosse hoje, eu sairia da igreja. Não. 20 minutos não dá. Agora, se me der as mesmas 1 hora, pode ser que eu gastasse os 20 minutos. Mas eu ia querer as 1 hora no mínimo. Igual o louvor. Então é isso que as igrejas começaram a fazer. Implementar o louvor, porque não há vida do Espírito, possivelmente não há, a vida do Espírito Santo nessas pessoas. A música, o louvor, não fazem o homem ter o Espírito Santo.
Só uma coisa faz o homem ter o Espírito Santo: o próprio Espírito Santo. Mais nada. Só o Espírito Santo. E absolutamente mais nada. Se até aqui você não se vê dentro dessas atuações do Espírito Santo, isso é para qualquer um de nós. Eu temo que você não pertença a Deus e está sem Ele no mundo. Continua a mesma pessoa de quando você entrou pela primeira vez dentro de uma igreja cristã. Em Efésios 2:12, a palavra diz assim: naquele tempo, estáveis mortos, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Se esses 3 processos que eu te ensinei, eles não passaram pela sua vida, possivelmente você não tem o Espírito Santo. E é uma palavra dura de se dizer, porque se você não tiver o Espírito Santo, você pode estar dentro de uma igreja reformada. Eu posso estar pregando uma mensagem reformada. Mas se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não somos salvos. Não é a fé reformada que salva. O ensino dela, sim, que nos leva à verdade de Cristo, nos rendemos a Ele. Mas, contudo, quem nos salva é o próprio Cristo. Depois que vem essa indagação, a pergunta, temos o Espírito Santo? Vem a advertência. Aquele que não tem o Espírito é considerado sensual. Judas 1,19. Sendo estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo. Por não ter o Espírito Santo, essas pessoas é conhecida pela Bíblia, chamada pela Bíblia, por Deus, de pessoas sensuais. E esta aqui é a advertência. Por maior que seja a diferença entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre o céu e o inferno, é a mesma coisa para um santo e um pecador. As extremidades estão muito longe uma das outras. Tanto o santo quanto o pecador, as diferenças são notórias. Por quê? Porque o homem sensual é aquele que não consegue andar pelo Espírito Santo. Não é sensual de sensualidade, é sensual de andar e viver segundo sua carne, segundo sua vontade, seus pensamentos, suas próprias convicções, alheio a todo o conhecimento que ele adquire de Deus. E, rejeitando a palavra, ele vive sua própria mentira. Estes são chamados de sensuais. E tudo isto por um único motivo, que Judas disse: é porque eles não têm o Espírito de Deus. Então, Deus nos dá uma advertência. Para o homem poder receber o Espírito Santo, poder deixar de andar por sua carne, ele precisa receber de Deus o que você conhece, que se chama a graça irresistível. Para que este homem venha até Deus e este processo de receber o Espírito Santo se concretize na vida dele. Vem como sopro, entrega a palavra, vem como fogo, purifica a alma do pecado, da rebeldia, do atrevimento, da arrogância, de tudo aquilo que dominava o seu ser. Depois o Espírito Santo, ele vem como óleo, ungindo aquela vida, para que o cálice transborde de alegria. Ele passa a receber o gozo do Espírito Santo, que não tem a ver com nenhuma outra coisa que não seja o próprio Espírito Santo. Mas a advertência de que o homem sensual é aquele que não consegue andar pelo Espírito Santo. Ele conhece o caminho,
mas não pode andar por ele. E por isso, Deus não permite. Não é só pelo conhecimento. Porque esse homem se torna como Félix. Conhece, tem até temor das punições de Deus, mas ele não pode andar no caminho de Deus porque não foi chamado para ele. Ele continua sendo um homem sensual. Eu pus aqui a exemplo de Adão. Quando Adão saiu do Éden, foi expulso por causa do pecado, Adão sabia o caminho de volta. Em Gênesis 3, Deus colocou um querubim para guardar a estrada que dava acesso à árvore da vida, para que o homem não comesse. Adão sabia o caminho de volta. Porém, Adão se tornou sensual. Ele deixou de andar com Deus. Deixou de ser um homem com a presença de Deus para andar agora segundo a sua vontade e segundo os seus próprios instintos. Como muita gente dentro das igrejas tem vivido. Segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios instintos e pensamentos carnais e não segundo o Espírito de Deus. Mas elas falam que tem o Espírito Santo. O homem que é sensual, que não tem o Espírito Santo, ele não se afastou 1 milímetro. Ele não se afastou 1 milímetro da condição caída que ele herdou de Adão. Ele continua sendo o mesmo homem caído diante de Deus, dentro da igreja, recebendo a palavra, recebendo o conhecimento, mas incapaz de vivê-lo. Porque o pecado de Adão ainda está nele. Porque ele não recebeu o que é vital para a salvação. Para ter o conhecimento, para ter a consciência do pecado, para conhecer plenamente toda a verdade do Senhor, para ser guardado, consolado, ele não recebeu o Espírito de Deus. E essa é uma triste realidade para muita gente dentro de qualquer igreja. É a condição de estar ali a vida inteira. E ao final, saber tardiamente que nunca teve o Espírito Santo, que nunca, jamais pertenceu a Deus. Está na igreja batizado. Está na igreja cantando. Está na igreja pregando. Está na igreja participando de todos os cultos e trabalhos que a obra exige, mas não tem o Espírito Santo. Se a obra do Espírito Santo não se manifestou nela ao longo da sua vida, ela continua, como disse Paulo, sem Jesus e sem Deus no mundo. À mercê de tudo e de todos, e de todo o mal. Porque Deus só guarda aqueles que são seus. Agora, olha como Satanás conseguiu cegar tanto as pessoas e pregadores, que eles não importam de trazer uma mensagem como essa para as suas congregações, para que o próprio povo possa refletir sobre suas próprias ações. Um homem pode até sair da presença de Deus. Um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, selado, ele pode até sair da presença de Deus. Mas logo se arrepende e não se perde. O que acontece hoje é a pessoa sai da igreja, ela se perde, ela se torna pior. Ela se torna pior. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, diz o Senhor em João 3,6. O que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Por isso, quando se encontra um santo e um pecador dentro da igreja, a diferença de seus comportamentos é notória e gigantesca. Porém, aquele que não foi regenerado pelo Espírito Santo nunca se vê como a parte que não nasceu de novo. É o outro que está errado. E isso é implícito, é notório. Mas a culpa nem é da própria pessoa. Porque o Espírito Santo não é dado por homem algum. Podemos orar para o homem receber dons? Pode. Mas ninguém ora
para o homem receber o Espírito Santo. Porque essa parte é só de Deus. Eu vou orar para Deus selar você, eu vou orar para você ser cheio do Espírito Santo. Isso é conversa de quem não conhece Bíblia. Isso é conversa de pregador que não estuda, que nunca aprendeu nada, ou que aprendeu errado, mas não pediu Deus graça para aprender o que é certo. Eu me lembro que a Igreja Apacentar de Deus vai completar no próximo ano, se eu não estiver enganado, 10 anos. Os irmãos me corrijam aí, se eu estiver errado. 10 anos. Antes de eu começar o primeiro culto na igreja, que foi na minha casa, eu fui até Deus, eu não sei se foi no primeiro culto, não foi. Eu fui até Deus e disse, Senhor, a partir de hoje, eu não queria abrir igreja, Deus sabe. Os irmãos aqui também, eu não queria abrir igreja. Não queria mais mexer com isso. Eu queria ir servir em qualquer outro lugar, como pastor auxiliar, como servo, ficar quietinho. Nunca queria ser pastor de igreja, presidente de igreja, nada, nada, nada. Nunca queria. Mas eu fui até Deus e disse, Senhor, depois que o Senhor, irresistivelmente, eu não pude resistir, eu disse, Senhor, eu vou porque eu não tenho escolha, eu não tenho como resistir a isso. Eu nem conhecia a graça irresistível. Hoje eu sei o que aconteceu naquele dia. Eu disse, eu vou. Mas eu quero esquecer tudo que eu aprendi. E quero aprender agora com o Senhor. Quero que o Senhor seja o meu mestre, verdadeiramente meu mestre, e me ensina tudo de novo. Claro que Deus, no tempo oportuno, no momento certo, Ele foi trazendo o que eu precisava aprender. O que eu estou dizendo é que pastores não buscam isto. Muitos não buscam isso. Estão tão convictos daquilo que pregam que nem olham que o Espírito Santo já não está mais no meio da igreja. Mas quando os colocam, tanto eles quanto o povo da igreja, perante aqueles que são nascidos de novo, que têm o Espírito Santo, assim como o céu e o inferno, a luz e a noite, são extremamente distintos, também se percebe. Estou dizendo isto para mostrar para você que é o Espírito Santo que realiza essas coisas. Então eu estava dizendo para minha esposa, olha como muitos problemas, quantas vezes eu vinha cabeça quente para a igreja com tanto problema, o que tem problema hoje é problema de semeadura passada. Plantou mal, colheu mal. Não há nada que se possa fazer. Mas depois disto, até onde os meus olhos podem ver, não houve um culto que eu vinha para cá com algum tipo de problema na cabeça, exceto coisas peculiares ou pormenores. Porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus segue a palavra. Ó, pastor fulano tem 30 dias que não vem na igreja. Problema dele. Problema dela. Problema da família. O que eu tenho a ver com isso? O senhor não vai lá não? Eu não. Eu prego a palavra de Deus aqui. Se a palavra não é poderosa para fazer sustentar a vida deles perante Cristo, minha presença lá vai fazer o quê? Nada. Não vou. Já fiquem todos sabendo. Faltou o culto, não dá satisfação? Tem 15 dias, pastor, não vem aqui. Vai fazer 15 anos. E você não vai me ver lá. Você não tenha dúvida disso. Porque eu sempre faço algo muito... Eu sempre trago comigo algo muito importante. Nenhum pastor precisou ir na minha casa me arrastar para a igreja. Desde que Jesus entrou na minha vida. Uma coisa é você passar por um problema, eu sei que você está passando, estou ciente, estou orando por você, vou lá, tem uma semana também na igreja que está com problema, vou lá te ajudar. Embora não justifique a ausência na igreja, a depender de cada caso. Não é verdade? Estou lá. Não estou falando disso. Estou falando. Sumiu 15 dias, um mês. Para mim, é como se nem pertencesse à igreja. Se voltar, continua. Se não voltar, para mim fez 2 dias. Porque isso não é comportamento bíblico. Não é comportamento de quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito de Deus, caminha com Deus. Para terminar, depois da advertência, depois da indagação, temos o Espírito Santo. Depois da advertência, os que não têm o Espírito Santo são os sensuais, vivem pela carne e não pelo Espírito. E o terceiro e último, existe uma suspeita que há pessoas que se separam de Deus, promovem divisões. Então, ouça que eu vou ler para você aqui. Muitos se separam de Cristo, quer por não aceitarem a verdade, quer por não conseguir, quer por não seguir os ensinos, e que não levam o homem a conhecer. Eu toquei aqui, que eu pus uma pontuação ali.
Muitos se separam da igreja de Cristo, quer por não aceitarem a verdade, quer por seguir ensinos que não levam o homem a conhecer a Deus. Esta separação aqui, condenada pelo Espírito Santo, não se refere à separação para fora da igreja. Você preste muita atenção nisso. Não é desta separação que o Espírito Santo está falando. Mas a condenação aqui focalizada se refere a maus membros de igrejas que dentro da própria igreja, eles se separam do próprio povo de Deus. É sobre isso que Judas está falando. Porque eles não têm o Espírito Santo, logo não têm comunhão com o Espírito Santo. Logo não têm comunhão com a igreja. Então, por sua sensualidade, eles vivem do jeito que eles querem. Mas por viver assim, eles provocam divisões neles mesmos. Eles próprios se separam do corpo de Cristo. Não é o corpo de Cristo que se afasta deles. O corpo de um homem não se afasta dos membros do homem. Mas um membro arrancado se afasta. Mas o corpo continua ali. O corpo vive sem um dos seus membros, mas o membro não vive sem o corpo. O que eu quero dizer com isso? Não existe salvação fora do corpo da igreja de Cristo. Não é de igreja apacentar, presbiteriana, qualquer outra reformada, não. Estou falando da igreja de Cristo. Não existe salvação fora da igreja de Cristo. E esses que se separam, eles não andam em santidade, não andam em pureza. Eles não conseguem ficar mais do que o necessário por alguma coisa que estão fazendo com os membros do corpo de Cristo. Quando ele não tem mais nada para fazer, ele quer sair do meio. Ele quer se separar do meio. Ele quer ir embora. Eu não tenho mais por que ficar aqui. O que é isto? Não há como ter comunhão entre a luz e as trevas. Há pessoas que são assim. Elas estão na companhia do corpo de Cristo por algum motivo, alguma convicção, alguma coisa na cabeça, e estão ali. Mas quando o compromisso acabou, elas não fazem questão de permanecer naquela comunhão. Porque não tem. Porque não tem o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que junta todos nós em um. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a igreja ser uma com Ele. Por isso eu disse, é possível que um filho de Deus, ele, por algum tempo, deixe a presença dos santos. Igual a parábola do filho pródigo. Isso é possível. Mas ele nunca vai voltar para o mundo deixando a presença de Deus. O que vai fazer? Ele vai voltar para a casa de onde ele saiu. O problema é que os que deixam e não voltam se tornam mais malignos e revoltados, mas nunca com o seu próprio pecado. Se revolta com o corpo de Cristo. Porque não foi o corpo de Cristo que o separou. Foi a sua sensualidade de não poder andar segundo o Espírito que o fez se afastar. O corpo apenas reage ao membro doente, antes que todo o corpo se torne doente. Entenda a analogia que eu fiz aqui? Então, irmãos, a maioria das igrejas perderam a unção que outrora tiveram, sendo agora sinagoga de Satanás, ou no mais completo termo do próprio Senhor Jesus, se tornaram igrejas mortas. Sim, igrejas mortas. E quem fala isso é o próprio Senhor, Apocalipse 3:1. Conheço as tuas obras, tens nomes de que vives, mas estás morto. E essas palavras foram direcionadas a uma igreja de Deus. Vocês estão mortos.
E o que faz uma igreja morrer? O Espírito Santo não está mais ali. Quando o Espírito Santo não está mais ali, a igreja tem que cantar para produzir alegria. Porque palavra revelada nunca vai ter. E quando há pregação, é pregação só que envolve o ser do homem. Você vai ter vitória, Deus vai te dar, você vai ser abençoado. Olha, é o caminho da felicidade. Deus vai abençoar a sua família, Deus vai te dar um emprego, olha, Deus vai te curar. As mensagens giram em torno da necessidade do homem. Não giram em torno, entre aspas, da necessidade de Deus, que é de fazê-los conhecer o caminho. A maioria das igrejas são assim. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, porque não as pode compreendê-la, não as pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. O homem que não tem o Espírito de Deus, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque ele não tem. E se ele não tem o Espírito Santo, ele ainda é um homem sensual. E ele mesmo se separa do corpo de Cristo. O Senhor diz: quem não tem o Espírito Santo, não conhece a verdade, não aceita a verdade. E eu termino com 2 versículos. Romanos 8,14 diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são os filhos de Deus. Isso é uma verdade. Só quem é guiado pelo Espírito Santo. Se você não é guiado pelo Espírito Santo, meu irmão, você não é filho de Deus. Você não está salvo. Não há salvação para você. Não importa quais verdades você ouça aqui ou em qualquer outro lugar e creia. Se você não tiver o Espírito Santo, você não está salvo. Ao contrário, você está agora condenado. O Espírito Santo é vital. Na mesma linha de ensino, Paulo falou no versículo 16, o próprio Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele já te testificou isto? Pastor, como que isso é feito? Meu filho, se você não sabe, então não. Porque quando ele fizer, você vai saber. E isso é muito sério. É seríssimo que uma pessoa pode buscar a verdade, mas nunca chegar a obtê-la. Ela pode ouvir a verdade, mas nunca chegar a vivê-la. Porque lhe falta quem produz tudo isso no homem, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Temos o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Se você não tiver o Espírito Santo, eu lamento te dizer, você não está salvo. Você vai ser condenado ao lago de fogo quando você morrer. Não tem a ver com estar na igreja reformada. Esse é só um princípio. É ouvir a verdade. Agora, a verdade absoluta é que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Quem tem o Espírito de Deus peca? Peca. Quem tem o Espírito de Deus tem medo? Tem. Quem tem o Espírito de Deus pode cometer erros? Muitos. Quem tem o Espírito de Deus pode voltar àquele estado do Espírito Santo vindo como fogo? Claro. Que vai queimar você inteirinho por dentro para te mostrar o seu pecado a fim de que você o deixe. E vai deixar. Sabe por quê? Porque é eleito. Esse é o único porém de um filho de Deus. É se ele voltar a se deitar com o pecado, o Espírito Santo vai vir como da outra vez, para queimá-lo na consciência, pesar o seu coração, até que ele volte a si e retorne ao caminho, de onde nunca devia ter saído. Mas salvo será, porque tem o Espírito Santo. Amém? Guarde esse ensino no seu coração.
e busque na sua vida esses sinais de que o Espírito Santo habita em você, filho. Frutos do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Meus irmãos, vamos orar em nome do Senhor.